Nós estamos estudando esse salmo, o livro de Salmos, é um Salmos, já chegando aqui no Salmo de número 6, e nós vamos nos deparar com alguns salmos em que é muito obscuro a nós compreender a condição em que o salmista estava vivendo naquele momento, a ocasião que ele vivia, qual era o momento histórico, né? Então, o Salmo 5 é um exemplo disso, e o Salmo 6 também nós não temos como assim precisar exatamente o que Davi estava vivendo, qual era o tempo da vida dele quando ele compôs essas palavras. Mas, como eu disse anteriormente aos irmãos, no quarta-feira passada, o tempo da vida de Davi era um tempo de muita adversidade, de muita dificuldade, né? Então ele se via envolvido em muitas dificuldades, muitos conflitos, especialmente ali por conta de muitos inimigos que ele tinha, né? Então esse salmo aqui reflete bem um desses momentos em que Davi ele está vivendo a experiência de angústia, de dor, de sofrimento, né? E este salmo aqui, ele é diferente assim na sua melodia. O Salmo 5, eu não sei se eu falei aos irmãos, mas ele é para ser acompanhado por instrumento musical. Todos os salmos são para isso, mas o Salmo 5 é com flautas, né? com instrumentos de sopro. Aqui, como se trata de um salmo mais melancólico, né? Você vê nas palavras, né? Então esse salmo ele é feito para ser produzido, para ser acompanhado com instrumentos de 8 cordas, especialmente uma harpa aqui, aquela harpa, né, que as pessoas tocavam. Então o Salmo 6 ele é para ser acompanhado dessa forma. E nós já vimos algumas categorias de salmo, nós vimos salmos de sabedoria, salmos messiânicos, estávamos estudando salmos de lamentação, e este salmo aqui é um salmo de penitência. O que significa ser um salmo de penitência? É aquele tipo de salmo que a pessoa reconhece seu fracasso, vamos dizer, espiritual, que ela possa ter feito algo contra Deus, e ela recorre a Deus em busca de misericórdia, do perdão de Deus. Então isso é um salmo de penitência, a pessoa indo a Deus para pedir o seu perdão, recorrer a Ele por alívio da dor que ela está sofrendo em razão de algo que tenha feito contra Deus. Então isso é um salmo de penitência, né? E aqui notamos que a situação que o salmista vive, ela é desesperadora, porque ele sequer consegue dormir à noite, né? Ele sequer consegue, você vê aí no verso 6, né? Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Então é um salmo que apresenta a condição de uma pessoa que vive uma aflição tão grande que ela não consegue sequer ter descanso e repouso durante a noite. Então, notamos isso aqui, né? E aqui alguns teólogos dizem algumas coisas a respeito desse salmo. Que Davi, que é o escritor desse salmo, ele está enfermo, ou seja, possui uma doença física, né? Porque quando diz aí no verso 2, tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Essa expressão sou fraco, ela indica que a pessoa está enferma. Isso dentro do entendimento de algumas pessoas que pensam dessa maneira, pensam que Davi está enfermo, e por ele estar enfermo, ele acredita que isso ocorre em razão de que ele possa ter cometido algum pecado contra o Senhor, contra Deus, né? Agora, assim, é muito difícil a gente precisar, né, comprovar que esta seja a realidade de Davi,
que ele está enfermo, que ele está doente, né? Talvez o tipo de aflição aqui não seja uma doença. Eu não quero descartar a possibilidade que seja, mas talvez não seja, né? E podemos ter essa impressão aí, porque ele diz: eu estou fraco, eu estou abatido, eu estou angustiado, né? Até o ponto dele acreditar que a sua vida está em perigo, está correndo risco, né? Está assim como por um fio, né? Então esse é o estado de Davi, que algumas pessoas interpretam, entendem que seja em razão de ele estar enfermo. E essa situação aqui, essa descrição do estado de Davi, pode ser em razão de alguma calamidade que ele está enfrentando, ou, vamos dizer assim, de um acartio que esteja afligido, não necessariamente de uma doença. Agora eu vou dizer qual é o meu ponto de vista, como que eu observo e entendo que é o Salmo. Eu acredito que Davi está debaixo de um grande sofrimento, isso ninguém pode negar, né? Que o leva à fraqueza, à exaustão, à agonia, até ao ponto de pensar que ele pode vir a morrer. E isto advém dos constantes ataques que ele sofre por causa dos seus adversários, dos seus inimigos. Então, eu acredito que o Salmo se desenvolva dessa maneira. Davi vive, ele está abatido? Está, ele está aflito? Está, mas tudo isso em razão da grande aflição que ele vive por causa dos seus adversários, por causa da opressão dos seus inimigos. Porque no verso 6, ele apresenta a causa. Observe bem aí. Verso 6 não, verso 7, né? Já os meus olhos estão consumidos de mágoa, pela mágoa, e têm envelhecido por causa dos meus inimigos. Então eu acredito que ele está sofrendo, né? Assim, toda essa pressão, essa angústia, sem forças, né? Por conta das constantes perturbações provocadas pelos seus adversários, pelos seus inimigos. Irmãos, eu não sei se você já se viu assim em algum momento, né? Com uma preocupação tão grande, a ponto de isso perturbar e mexer com o seu íntimo, né? Perturbar toda a tua estrutura, inclusive até te fazer ficar enfraquecido, abatido, né? Ao ponto de você sentir que está sem forças e até mesmo pensar: puxa, eu acho que eu vou morrer, né? Então, quer dizer, a gente às vezes passa por esse tipo de crise, né? de dificuldade em razão de constante aflição que a gente vive, ao ponto de achar que a gente vai, inclusive, desfalecer, né? Então, e nesses momentos a gente também deseja entender por que tudo isso está acontecendo, qual o motivo, qual é a razão, né? E aí a gente pode até imaginar e pensar que talvez nós tenhamos feito alguma coisa contra Deus, tenhamos pecado, por exemplo, contra o Senhor, né? E aqui Davi, ele vive, no meu entendimento, uma experiência nesse sentido, né? Porque ele não chega de fato a confessar que um pecado que ele tenha feito, né? Que ele tenha cometido, como é o caso, por exemplo, do Salmo 51, que a gente sabe que no Salmo 51 ele pecou contra Deus. E ali, não, ele fala, né? Contra ti, somente pequei, e fiz o que era? Mal aos teus olhos. Então, nesse salmo aí, no Salmo 51, ele diz de fato qual é o motivo da angústia. Ele pecou contra Deus. Aqui, ele talvez tenha uma impressão, em razão de tudo que ele está experimentando, toda dificuldade, toda angústia. Então ele pode e acredita que está o quê? Que tenha feito algo
de errado ou pecado contra Deus, né? Talvez aqui, talvez até alguns dos seus inimigos possam ter acusado, estar acusando ele de pecado, né? E nesses momentos que a gente pode achar que pecamos contra Deus, como está a face do Senhor conosco quando nós pecamos, né? Olha aí o versículo de número 1. Senhor, não me repreendas na tua o quê? Na tua ira, nem me castigues no teu furor, né? Então, essa é a impressão, a imagem de Deus com respeito à pessoa que fez algo de errado contra ele. Como que Deus está? Irado, né? Cheio de furor. E é desse modo aqui que Davi vê que está a face de Deus em relação a ele, né? E Deus está assim, como eu disse, né? Irado, e Davi pensa dessa forma, em razão de que ele acredita, né? Como ele está cercado de adversários, né? Olha o versículo de número 10. Envergonhe-se, perturbem-se todos os meus inimigos, né? No verso 7, ele diz: por causa dos meus inimigos, apartai-vos, verso 8, apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, né? Então talvez toda essa perturbação, essas constantes aflições que eu estou vivendo em razão, seja Deus me castigando por causa do meu pecado. Eu estou sofrendo tudo isso por algo que eu fiz. Então, se eu fiz algo contra Deus, o que eu preciso de Deus? Da sua misericórdia. Desse modo que o Salmo se desenha, né? E aí no verso 2 vem o clamor. Eu entendi que eu fiz algo contra Deus, então o que eu peço do Senhor? Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Então ele é um lamento, a primeira verdade, né? Eu até esqueci de mostrar aos irmãos. É um clamor por misericórdia. Senhor, tem misericórdia, não me repreendas. Olha, irmãos, às vezes quando Deus está irado, a face de Deus sempre é em ocasião de pecado. Olha, a ira de Deus não é como a nossa. Às vezes a gente se ira e nós estamos até muitas vezes certos naquilo pelo motivo pelo qual nós nos iramos, né? Mas a nossa ira não pode ser vista como de Deus. Deus, quando ele se ira, porque ele tem aversão ao pecado. Ele é santo. É a santidade dele posta em ação no combate ao pecado, né? Você vê, por exemplo, em Gênesis capítulo 6, que Deus, quando olha para a humanidade, para o íntimo do coração, dos pensamentos do homem, o que ele vê? Ele só vê maldade. E ao ver a maldade do coração do homem, ele chega ao ponto de se arrepender de ter feito o homem. E ficou indignado contra o homem e trouxe o que aconteceu? Juízo de Deus veio sobre a humanidade em forma de águas, né, abundante, do dilúvio. Lembra quando Deus se irou contra as cidades de Sodoma e Gomorra, porque eles eram grandes pecadores, desceu fogo de Deus. Quando o Acã tomou ali um objeto de valor da cidade de Jericó, Josué estava perturbado, os judeus perturbados. O que está acontecendo? Deus estava irado. E sempre em que circunstâncias isso ocorre? Em razão do pecado do homem. Então, aqui, irmãos, notamos isso. Um homem que observa que tem falhado contra Deus e ele vai até a presença de Deus em busca de misericórdia. Senhor, livra-me daquilo que eu
mereço. O que é misericórdia? Misericórdia sempre está associado a fracasso, né? É Deus me livrar daquilo que eu sou merecedor. Eu mereço ser punido, eu mereço ser castigado. Então, quando eu clamo pela misericórdia de Deus, eu quero dizer, eu estou suplicando a Deus que me livre daquilo que eu mereço, né? Então, quando Davi pecou, vocês lembram lá no censo? Ali, quando ele faz aquele censo, 3 coisas são ditas a Davi, né? O que tu queres? Cair na mão dos teus inimigos, né? Qual é a outra coisa? Não estou lembrado agora. Cair na mão de Deus, é isso. Então, o que ele escolheu? Mas ele tinha pecado? Tinha, né? Aquilo foi mal aos olhos de Deus. Mas como ele justificou essa escolha? Porque grandes são as suas misericórdias. Olha como Deus é maravilhoso, né, irmãos? E, de fato, nós, irmãos, quando nós pecamos, devemos ir à presença de Deus. Se você fez algo de mal contra Deus, se você pecou contra o Senhor, recorra a Ele, porque Ele grande é em misericórdia. Mas sabe o que acontece às vezes? É que as pessoas querem, muitas vezes, esconder o seu pecado, né? De Deus. Será que é possível, irmãos? Às vezes você pode até esconder do pastor, né? Esconder do pastor é fácil, né? Ainda mais eu que sou meio lerdo, não olho direito as coisas, né? Então, quer dizer, de mim é fácil, né? De outro pastor é fácil. Mas será que de Deus, irmãos, se a gente esconde alguma coisa? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Então, se nós fizemos algo contra Deus, devemos ter a atitude de reconhecer o nosso erro e ir à sua presença em busca de misericórdia. Tem compaixão de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. E não tentar esconder o nosso pecado. Olha, Jó, lembra daquela... A gente lê o livro de Jó agora, né? Tem uma parte que ele diz assim: se eu agir como Adão, escondendo o meu pecado, né? Então ele está dizendo: eu não agi dessa forma, Senhor. Quando eu pequei, eu vim à tua presença e eu me colocava diante de ti e confessava o meu pecado, te suplicando a tua misericórdia. Então, observem bem aqui que Davi nos ensina uma atitude a tomar quando nós falhamos contra Deus. E a melhor forma de você lidar com o seu pecado é confessando ele, apresentando esse pecado diante de Deus, né? E indo em busca de misericórdia. Não é escondendo. Outra coisa que as pessoas fazem é justificar o seu pecado. Não é bem assim. Não é desse jeito, né? Tentar encontrar uma forma de continuar vivendo no pecado, né? Você pecou? Todos nós podemos pecar em algum instante, em algum momento, de alguma forma, né? Mas devemos recorrer a Deus em busca de misericórdia. Outra coisa que as pessoas fazem é serem vítimas, né? Se colocar na condição de vítimas, né? Pode ver, como diz aqui o irmão Juscelino, de vez em quando, eu lembrei essa frase dele, né? Você vai lá na penitenciária, não tem ninguém que fez nada de mal, não, irmão. Todo mundo é santo. Não fui eu, não fiz nada de errado, né? Pode ver lá, não, eu estou aqui porque não, é injusto. Ele não roubou, ele não praticou alguma maldade contra o seu próximo, não fez nada de errado. Então, irmãos, quando nós pecamos contra Deus, a forma de agir é indo à sua presença e pedindo sua misericórdia. Isso Davi aqui nos ensina a agir dessa forma, né? E aí, na sequência do versículo 3, ele faz uma pergunta aqui, né? No verso 3: até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Por quanto tempo vai durar a minha
disciplina, né? Até quando, Senhor, eu vou estar assim debaixo dessa angústia, dessa aflição que está ocorrendo comigo? Quanto tempo durará esse castigo severo? Então, essa é a pergunta aqui, né? Agora, eu fiquei sensibilizado com essa pergunta, porque às vezes quando a gente passa por um sofrimento tão intenso, né? Uma angústia tão grande, a gente faz essa pergunta: quanto tempo vai durar isso? Até quando isso? Até que será? Aí outra pergunta que a gente faz é: será que eu vou suportar? Um dia desse, meu padrasto, ele estava com uma dor muito grande no estômago, não sabia exatamente o que é, depois descobriu que era rim, né? E ele achava que podia ser uma coisa mais grave e tudo. Não que rim não fosse, né? Mas ele estava ali com aquela dor e sem saber o que era. E tamanha era a dor que a mulher disse, ele falou, a mulher falou que ele ia ser atendido só num momento depois. Aí ele falou: mas e será que eu vou aguentar? Essa foi a pergunta que ele fez: será que eu vou aguentar? Então, duas perguntas a gente faz quando a gente está debaixo assim, de uma intensa aflição: Senhor, até quando vai durar isso? E será que eu vou aguentar? E sabe qual é a resposta para essas perguntas? A resposta é... Qual é, pastor, a resposta? A resposta é: eu não sei. Não sei, né? Eu queria ter uma resposta, né? Às vezes você tem alguma pessoa amada que você vê que ela está num momento de muita dor e você gostaria de dizer para ela: olha, isso vai acabar logo, né? Daqui a, não sei, alguns dias, ou vai isso. A gente quer dar uma resposta que traga um tipo de consolo à pessoa, no sentido dela se ver livre daquilo, mas nós não temos. Nós não temos. Por quê? Porque só o Senhor é quem sabe o quanto vai durar aquele martírio, aquela dor, aquela angústia, né? E aí, quando eu li o livro de Jó, os irmãos sabem que eu gosto muito do livro de Jó, eu fiz essa pergunta para mim. Imagina um homem que está vivendo um sofrimento de o máximo, né? Assim, do ponto de vista nosso, né? Você perder todos os filhos, todos os bens, a saúde, as amizades, tudo. E uma pergunta que eu me fiz foi: quanto tempo Jó viveu aquela experiência? Né? Se você lê o livro todo, você fica um pouco pensativo com respeito a isso, né? Porque foi muito intenso o sofrimento de Jó. Quanto tempo foi? Eu não sei quanto tempo foi, já li, reli o livro, procurei, mas não encontro de jeito algum o quanto tempo Jó viveu. Mas foi o tempo necessário para o propósito que Deus tinha na vida de Jó. Isso me conforta, né? Isso me conforta. Embora eu não saiba quanto tempo vai durar, o verso 4 e 5, eu sei de uma coisa, né? Que nesses momentos de angústia e de aflição, nós podemos recorrer a Deus. Veja o verso 5: volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? E aqui nós temos o grito por socorro divino, né? Senhor, te apressa, né? Vem logo me socorrer, porque eu estou com o pé, vamos dizer assim, com o pé na cova. Eu estou quase para cair no abismo, Senhor. Então tem misericórdia de mim e me livra, Senhor, porque eu já estou aqui desfalecendo. E se eu chegar a morrer, quem vai te louvar? Na morte, quem é que louva a Deus no cemitério, né? Onde é que está louvores a Deus no cemitério, né? Então, Davi quer continuar adorando a Deus, servindo a Deus, louvando a Deus, e ele clama para que o Senhor Deus o livre. Aqui, né, ele mostra isso.
Irmãos, é de Deus que vem o nosso livramento. Pode ser que às vezes a gente ache um pouco demorado, né? Demorado, e nem sempre esse livramento ocorre da forma como nós pensamos ou imaginamos, nem na hora como nós desejamos, né? Mas podemos crer e confiar em Deus. Dele vem, é Ele que nos livra, mesmo quando nós erramos. Olha quanto Deus é misericordioso, né? Olha, veja uma coisa, se Deus não fosse misericordioso, nenhum de nós estava aqui hoje. Não é verdade? Porque os Lamentações 3:22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam todas as manhãs. Imagina, se Deus toda manhã não tivesse um olhar de misericórdia para a comunidade, ninguém estava de pé, nenhum de nós. Então, Deus é misericordioso, e mesmo quando nós pecamos contra Ele, que nós recorremos a Ele, suplicamos, Ele nos livra, irmãos. É dele que vem o nosso socorro, o nosso livramento. É do Senhor. E vem sempre na hora que Ele vê que é a hora adequada. Não na hora que nós queremos, né? Então, durante o tempo da nossa angústia, que nós nos fortaleçamos do pensamento que Deus intervém. Eu sempre acredito, nunca Deus deixa de intervir. Pode não ser do jeito que eu quero, mas Ele sempre intervém. Eu sempre creio, sempre tenho esse entendimento. Então, e aí, na sequência, né, chegando já aqui ao final, depois de apresentar aqui os estágios do seu sofrimento, em razão de que ele acredita que tenha pecado contra Deus, nos versículos 6 e 7, Paulo já falando tanto em Paulo que eu coloco Paulo aqui no livro de Salmos. Davi, ele faz uma descrição do seu estado diante de Deus. E qual é a certeza que ele tem depois de ter pedido perdão ao Senhor. Olha, veja aí o verso 6. Qual é o estado dele? Já estou cansado do meu gemido. Você já se encontrou assim, já em algum momento da sua vida? Olha, eu já cansei, eu tô cansado de chorar, né? Você já né? Às vezes você cansa até de rir, né? Quando você ri, já dói aqui, assim, essa parte aqui, né? O mesmo acontece quando você está sofrendo. Estou sofrendo tanto que estou cansado de sofrer, né? Estou tão cansado, tá? Cansaço. Aí ele prossegue e diz: toda noite faço nadar a minha cama. Aqui é um emprego de uma linguagem de exagero, né? Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Então, cansaço, dor, insônia, tristeza. Versículo 7. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido, né? Então, olha, observem bem o quanto o sofrimento afetou fisicamente o salmista. Ele diz que ele envelheceu rápido. Irmãos, esse estado aqui de exaustão, dor, tristeza, né? Tudo isso faz a gente ficar um pouco mais velho, né? Faz a gente envelhecer um pouquinho mais. Uns meses atrás eu falei aqui para alguns irmãos que um primo meu, filho dele na verdade, ele tirou a própria vida, né? Foi uma tragédia muito grande. E a minha tia veio me contar o que tinha se passado, e ela falou o que estava acontecendo, descreveu o que estava acontecendo com o pai. Falou: olha, o Rubens está muito mal, está muito triste, abatido, e olha, de ontem para hoje ele ficou velho de uma hora para outra. Ele envelheceu rápido assim, repentinamente, de uma hora para outra. Excesso de tristeza, de preocupação,
de angústia. Não, olha, quando nós passamos por uma experiência dessa, os nossos cabelos ficam mais brancos, né? Olha, vocês veem, né, que depois que eu entrei aqui no ministério, parece que vocês vão ter que comprar uma tinta para mim, que vocês são culpados disso. Comprar uma tinta para mim conseguir sobreviver até o final. Né? E é verdade, irmão. Quando você está debaixo de uma pressão grande, você envelhece, irmão. Você olha para a pessoa está... Qual é a palavra que a gente fala? Acabada. Na verdade, ela está acabada, né? Meu Deus do céu, o que aconteceu com essa pessoa? Ela está, né, angustiada, aflita, né? E de fato, nós envelhecemos, irmãos, né? Um pouquinho mais, né? A minha tia falou isso para mim um dia desse: meu filho, tu tá igual um velho. Hoje eu fiquei tão triste, né? Eu fiquei tão triste, mas é assim mesmo, é verdade, a gente envelhece, irmão. Envelhece, né? Quanto mais diversidade, preocupações você tem, pode ter certeza, não vai ter, eu não sei se é rímel. O que é rímel? Não sei nem o que é rímel, veio agora na cabeça. O que é rímel? É um negócio que passa assim, no olho? Não tem rímel que dê jeito, irmão, não tem rímel que dê jeito. Né? Então veja bem, eu vi uma reportagem de um ucraniano. Está tendo a guerra da Ucrânia até agora, né? Ele jovem, forte, bonito, rapaz, foi para a guerra. Ele tinha se casado recentemente, bonito, rapaz, jovem, foi para a guerra. Quando ele voltou, depois de 700, não sei quantos dias, ele voltou da guerra. Irmãos, parecia um idoso, parecia um senhorzinho de idade, né? Os olhos fundos, a cara murcha, sabe o que dá-se o nome daquilo? Olhar de 1000 jardas. É o nome que se dá para esse tipo de... O olhar que estava nele, né? Aquele olhar distante, lá no fundo. Por quê? Por causa das muitas adversidades, muitos problemas que ele enfrentava na guerra, né? Lutando ali, né? Então Davi aqui ele apresenta a sua situação diante de Deus, e numa condição como essa, o que ele não tem? Ele não tem mais sono, não dorme direito, não dorme à noite, né? E irmãos, lembram os 2 últimos salmos que a gente viu? Ele diz assim com coragem, né? Eu me deito e logo pego no sono. Mas aqui não acontece a mesma coisa, não. Né? Tem tempos e tempos. Não, você já reparou que tem tempos que a gente acha que a gente é o super-homem, né? Ou a super-mulher. Nada nos abala, não é verdade? Pode vir, cai daqui, cai dali, 1000 cairão aos seus lados. Nada nos atinge, não é verdade? Mas parece tem momentos que não é assim, né? Parece, né, qualquer besteirinha, aí eu já está morrendo. Né? Então tem momentos e momentos. Tem momentos que ele está forte, né? E tem momentos que não, né? Então esse era um momento de Davi em que ele está tão fragilizado e abatido que ele não consegue dormir, né? Isso em razão de que ele acredita que possa ter agido mal perante Deus, feito algo contra Deus. Então tudo aquilo que está acontecendo é em razão disso, né? Agora, assim, né? Nós não sabemos exatamente, né? Às vezes aqui, né, na igreja nós temos essa impressão, né? Às vezes está tudo acontecendo um monte de coisa. Será que a gente está em pecado, meu Deus? Alguma coisa que a gente está fazendo? A gente tem essa preocupação. E o que a gente faz? A gente recorre a Deus pedindo o perdão. Senhor, se nós fizemos algo contra ti. Então, essa é a situação que eu vejo aqui de Davi, né? E aqui no seu sofrimento, ele recorre a Deus. E a última, eu tinha dito a última, mas agora vai ser a última. Agora vai ser. Verso 8 diz assim, verso 8: o Senhor, apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. Gravem bem essa parte aí. Verso 9: o Senhor já ouviu a minha súplica. Versículo 10: envergonhem-se, perturbem todos os meus inimigos, e tornem atrás, e envergonhem-se
no momento. Então, por 3 vezes, Davi diz aqui: o Senhor já ouviu o meu lamento, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Então, irmãos, se porventura nós viermos a pecar contra o Senhor, que nenhum de nós está livre disso, Davi aqui nos mostra o modo como agir, indo a Deus em busca de misericórdia. Conte para Deus o que tem te afligido, e sabe de uma coisa, que o Senhor, Ele ouve, e Ele nos perdoa. Não é que diz lá em 2 Crônicas 7:14, se o meu povo, que se chama pelo orar, né, me buscar, se humilhar, me buscar, então o que eu vou fazer? Não, mas diz e se converter, né? E se converter dos teus caminhos, então o que eu vou fazer? Eu ouvirei desde o céu, perdoarei seus pecados. Então ele diz diante dos seus inimigos: ouçam, Deus já ouviu a minha súplica, a minha oração, e Ele aceitará. Ele aceitará. E de fato isso é verdade. Deus aceita quando nós recorremos a Ele em busca de perdão. Então esses são os passos de uma alma aflita diante de Deus por haver cometido algo contra o Senhor. Amém, irmãos? Então vamos orar ao Senhor e encerrar. Senhor Deus, obrigado por esse tempo que nós tivemos de aprendizado da Tua Palavra. Que o Senhor Deus nos ajude a perceber, Senhor Deus, quando nós falhamos contra Ti, Senhor Deus. Quando nós erramos, e que nós possamos, Senhor Deus, invocar o Teu nome em busca de Tua misericórdia, de Tua compaixão, Senhor, para que nós, Senhor Deus, sejamos agradáveis a Teus olhos. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, os irmãos, se você tiver algum pedido de oração que você queira nesse momento compartilhar, eu deixo aberto aos irmãos para que assim façam. Boa noite, irmãos. Pode falar.